Olha, é curioso pensar que esse celular que a gente segura na mão, sabe? Ele é, na verdade, a ponta de um iceberg de uma revolução, uma que está agora mesmo reescrevendo as regras de tudo, da economia, do trabalho. Hoje a gente vai tentar entender melhor essa transformação, essa força que está mudando o jeito que a gente vive, trabalha e se conecta com o mundo. Bora lá? E a chave para entender isso não está no material do aparelho, no plástico ou no metal, não. A resposta está numa mistura quase invisível de microeletrônica, ciência de dados e, claro, redes de informação que cobrem o planeta inteiro. É essa conexão, essa teia que realmente define a era em que a gente vive. E é exatamente isso que vamos desvendar agora. Então, para a gente conseguir entender o que está acontecendo, é bom dar um nome para essa força toda. O que estamos vivendo é a chamada Terceira Revolução Industrial, ou, como muita gente conhece, a Revolução Digital. Vamos começar então destrinchando o que isso significa na prática. Olha, o nome oficial é Revolução Técnico-Científico-Informacional. Parece complicado, eu sei, mas a ideia por trás é muito poderosa. E não é só sobre máquinas novas, não. Pensa assim, são 3 pilares juntos. O pilar técnico, que é a robótica super avançada nas fábricas, por exemplo. O pilar da ciência, que são as descobertas em áreas como biotecnologia, que estão mudando a medicina. E, por fim, o pilar da informação, e esse é fundamental. A informação hoje é o recurso mais valioso que existe. Dizem que vale mais que petróleo, e olha, não é exagero. E essa imagem aqui, ela mostra bem o coração do pilar científico. É a nossa capacidade de entender e, mais ainda, de manipular o mundo em uma escala minúscula, molecular. Foi isso que deu origem aos microchips, que são basicamente o cérebro de todos os nossos aparelhos, e também a medicamentos, que revolucionaram a saúde. É como se a ciência tivesse decifrado um código secreto do universo, o código do que é invisível a olho nu. E a tecnologia pegou esse código para construir o mundo que a gente conhece hoje. Ok. E se a gente tivesse que escolher uma tecnologia que é a cara dessa revolução toda, qual seria? Ah, não tem dúvida, né? A inteligência artificial. E é sobre ela que vamos falar agora para entender como a IA está no centro de tudo, desde como as coisas são feitas numa fábrica até o que a gente compra no dia a dia. É que a IA tem um papel duplo, o que é fascinante. De um lado, na produção, imagina só um algoritmo que consegue projetar uma peça de avião que é mais leve e mais resistente do que qualquer engenheiro humano conseguiria fazer sozinho. Impressionante. Aí, do outro lado, no consumo, é só pensar em como aquele serviço de streaming parece ler pensamentos e sabe exatamente qual filme ou série recomendar. É a mesma lógica, a mesma tecnologia, só que atuando nas duas pontas da economia. Dá uma olhada na precisão e na velocidade que essa imagem mostra. Onde antes a gente via centenas de pessoas fazendo tarefas repetitivas, hoje o que se vê são sistemas inteligentes trabalhando 24/7 sem parar. A eficiência e a qualidade são de um nível que a gente nem imaginava ser possível. Isso aqui não é só uma melhoria, é uma reinvenção total da indústria. Claro que uma transformação tão radical assim na produção levanta uma pergunta que não quer calar. E as pessoas? E os empregos? Onde eles entram nessa história? É exatamente isso que vamos explorar agora. Sabe aquela ideia antiga de divisão internacional do trabalho? De que um país exportava café e outro montava carros. Então, pode esquecer, isso já era. Hoje, a divisão do trabalho no mundo é baseada em conhecimento. Os países que estão na frente não são mais aqueles com mais recursos naturais, mas sim os que criam os softwares, que desenvolvem as patentes, que gerenciam os dados. São eles que mandam nas cadeias produtivas globais. E aí fica a grande questão. Com tanta automação, com essa nova organização da economia mundial, qual é o papel que sobra para o trabalho humano? Onde as pessoas se encaixam nessa nova linha de produção global? E a resposta parece estar em um grande reequilíbrio. Por um lado, o trabalho manual, aquele mais repetitivo, está diminuindo, e muito. Mas, por outro lado, o valor de habilidades como criatividade, capacidade de resolver problemas complexos e inteligência emocional, esse valor disparou. Claro, isso traz um desafio gigante de requalificação para os trabalhadores e um risco bem real de aumentar a desigualdade. Mas, ao mesmo tempo, abre espaço para profissões que, 10 anos atrás a gente nem sonhava que poderiam existir. E para fechar, vamos falar da espinha dorsal de toda essa revolução, a internet. A rede que conecta absolutamente tudo e todos, mas que, como a gente vai ver, também tem o poder de dividir. Essa imagem aqui, ela captura uma ideia fundamental. A internet deixou de ser só uma ferramenta que a gente usa. Ela se tornou o ambiente onde a gente vive. É a infraestrutura invisível por onde corre o sangue da nova economia. Os dados, o capital, as ideias. Dá para dizer que é literalmente o sistema nervoso do planeta.
Só que, e esse é um ponto crucial, vital mesmo, esse novo mundo conectado não chegou para todo mundo. Existe um abismo digital que só cresce. E hoje, ser um excluído digital não é só não ter acesso à rede social, é muito mais grave. Significa ficar de fora da educação, das oportunidades de trabalho, de participar da economia de verdade. Construir a ponte para atravessar esse abismo é, sem dúvida, um dos maiores desafios do nosso tempo. E só para ter uma noção da escala disso tudo, um fato curioso, a cada minuto, a cada 60 segundos, mais de 500 horas de vídeo são postadas no YouTube. E quase 70 milhões de mensagens são enviadas no WhatsApp. É um volume de informação simplesmente absurdo que mostra o quanto a nossa vida se tornou digital. E claro, mostra também o poder gigantesco que as plataformas que gerenciam tudo isso acabaram acumulando. E com essa reflexão a gente encerra. A tecnologia está acelerando num ritmo impressionante. Mas o progresso tecnológico por si só não é garantia de um futuro melhor para todo mundo. Então a grande questão que fica é, no mundo onde o conhecimento virou a principal moeda, o grande desafio é como fazer com que todo mundo tenha a chance de aprender, de se adaptar e de prosperar. Como garantir que essa revolução não deixe ninguém para trás.